Boa tarde a todos. Conforme ele falou, meu nome é Tatiane Meireles de Deus, eu sou nutricionista, trabalho na atenção básica do município de Florianópolis, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, no NASF. Então, sou especialista em saúde da família e em educação em saúde também no SUS. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a saúde do adolescente, com foco na vigilância alimentar e nutricional, né? E a importância disso no trabalho com esse público, a importância da vigilância no trabalho com o adolescente na atenção básica especificamente. Bom, assim, só para fazer uma introdução, né, para vocês sobre a adolescência, então é um período de intensas transformações, né, tanto físicas quanto psicossociais, que englobam hábitos familiares, amizades, valores, regras sociais e culturais, condições socioeconômicas. E essas transformações, esse período de intensa transformação, acaba culminando, né, numa intensa vulnerabilidade que é característica desse grupo populacional. Então, essas mudanças vão convergir nessa vulnerabilidade, né, desse público. Então, os hábitos e aprendizagens desse período, eles repercutem sobre o comportamento em muitos aspectos da vida futura. Então, como alimentação, autoimagem, saúde individual, valores, preferências e desenvolvimento psicossocial. Hábitos inadequados, então, nessa fase da adolescência e também na infância, podem ser fatores de risco para doenças crônicas na fase adulta. Então, a importância da vigilância, não só alimentar e nutricional, que vai ser o foco de hoje, mas a vigilância em todos os aspectos de saúde dessa população, da população adolescente. A gente sabe que é uma fase, sim, de intensa transformação e com repercussão bastante severa na vida adulta. Então, é uma fase que, de fato, a gente precisa fazer intervenções importantes, porque é uma fase que vai repercutir, sim, na fase adulta, a gente sabe disso, né? Então, a vigilância é importante porque ela acaba fazendo com que a gente consiga intervir de forma preventiva e também na promoção de saúde, né? Por isso a importância da vigilância. Bom, em termos de vigilância em saúde, também vou fazer uma introdução que eu acredito que todos saibam a importância disso, né? Então, a vigilância em saúde tem o objetivo de analisar permanentemente a situação de saúde de uma população para a organização e execução de práticas mais adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes. Então, devendo estar inserida no cotidiano das equipes da atenção básica. Então, hoje também a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente está recebendo essas informações, que eu estou discutindo isso com vocês, é importante que a gente sempre se volte para o nosso trabalho, para o nosso cotidiano e faça reflexão se a gente faz isso no cotidiano, né? Se de fato a gente faz essa vigilância em saúde no nosso cotidiano, de trabalho na atenção básica. Bom, a vigilância em saúde também fornece subsídio para que gestores e profissionais qualifiquem a atenção integral às pessoas por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso faz com que exista uma análise contínua da situação de saúde da população, tanto na dimensão técnica, que é determinada por combinações tecnológicas destinada a controlar determinantes riscos e danos à saúde, tanto a dimensão gerencial, que organiza os processos de trabalho, confrontando os problemas e necessidades de saúde num dado território. Então, a vigilância em saúde, na verdade, ela deveria ser a base do trabalho, do processo, de todo o processo de trabalho, de toda a execução da prática do profissional na atenção básica. Bom, a vigilância, então, é a atitude primordial para a avaliação, planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde. Ela subsidia as ações de âmbito individual, familiar e comunitário e é parte fundamental do processo de desenvolvimento de políticas públicas. Então, não só no cotidiano de trabalho do profissional na atenção básica, mas também no desenvolvimento de políticas públicas, essa vigilância se faz necessária, né, e primordial. Bom, em termos de vigilância alimentar e nutricional, ela é parte da vigilância em saúde,
né? E ela está instituída no âmbito do SUS pela Lei 8080, que eu acho que é de conhecimento de todos, né? De 19 de setembro de 1990, no artigo 6º da lei. Bom, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PNAN, ela tem a vigilância alimentar e nutricional como uma das suas diretrizes, apontando a essa vigilância como essencial para a atenção nutricional no SUS, ou seja, para a organização e gestão dos cuidados em alimentação e nutrição na rede de atenção à saúde. Essa organização deverá ser iniciada pelo reconhecimento da situação alimentar e nutricional da população adstrita aos serviços e às equipes de atenção básica. Então, é aquele preceito básico, né, de como é que a gente vai fazer alguma intervenção sem ter o diagnóstico das pessoas, da comunidade, do território onde a gente está inserido, né? A gente primeiro precisa do diagnóstico, saber de fato quais são os problemas mais urgentes, emergentes, os problemas mais presentes naquela comunidade, naquela população, para a gente poder fazer as ações de intervenção mais direcionadas à solução desses problemas, né? E isso não foge dentro da área da nutrição. Então, a gente precisa de fato conhecer e reconhecer quais são os problemas alimentares e nutricionais de uma população, de um território, para poder fazer ações de fato efetivas, né? De fato que promovam saúde, que recuperem e que recuperem a saúde também, tanto terapêuticas quanto de promoção, né? Bom, a vigilância alimentar e nutricional possibilita a descrição contínua e predição de tendências da alimentação e nutrição da população e seus fatores determinantes. Então, para a reorganização das práticas de saúde no âmbito da atenção básica, visando a integralidade da atenção, é fundamental que a equipe conheça os problemas e necessidades em saúde da população de seu território, assim como os possíveis aspectos promotores da sua saúde. Então, dessa forma, a utilização desse conhecimento contribui para a organização do seu processo de trabalho. Então, é basicamente o que eu falei, né? Não tem como a gente tentar fazer alguma intervenção que de fato seja efetiva, que de fato recupere a saúde, sem a gente ter um diagnóstico dessa população que a gente está, né? Então, para exercer a atitude de vigilância, recomenda-se utilizar como referência o ciclo de gestão e produção do cuidado. Então, ele se baseia na coleta de dados e produção das informações, então a gente vai reconhecer no território quais são os problemas e os nós críticos, né? Análise e decisão, então a gente vai analisar esses dados e tomar a decisão para ações de intervenção. A gente vai agir, então tem a ação e depois a avaliação. Então, isso é um ciclo contínuo, né? Tanto em âmbito coletivo quanto em âmbito individual. Geralmente, o que se faz em termos de vigilância na atenção básica é mais em âmbito coletivo, mas isso pode e deveria ser feito de forma mais cotidiana também no âmbito individual. Mas esse é o ciclo que não termina nunca. Na verdade, a gente está, quando chega na avaliação, a gente recoleta dados e está sempre coletando dados, sempre analisando, sempre decidindo ações, agindo, avaliando, e isso é um ciclo que não acaba, né? Bom, como é que a gente faz esse diagnóstico, então? Então, a vigilância não é só alimentar e não é só uma vigilância nutricional. Então, aqui eu vou separar bem os termos vigilância nutricional e vigilância alimentar. A gente precisa fazer as duas e tem diferença, né? A vigilância nutricional, a gente precisa dos dados antropométricos. Então, a gente vai ter um diagnóstico clínico dessa população que é baseado no diagnóstico nutricional, que é o diagnóstico clínico, né? Então, ele é realizado por meio da antropometria, que é a coleta simples de peso e altura. Esse é o que está preconizado pelo Ministério da Saúde, depois eu vou passar a referência para vocês, que é do Marco Regulatório da Vigilância Alimentar e Nutricional, né? Mas esse é para essa faixa etária, né? Focando, claro, a gente está falando de adolescentes, então nessa faixa etária, nessa fase da vida na adolescência, a gente usa o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, como indicador, né? É esse o indicador, é esse o dado que a gente vai diagnosticar essa população em termos nutricionais, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, esse é o dado nutricional, apenas isso. E o diagnóstico alimentar, ele é bem mais complexo, né?
que é justamente aí a gente pensa, o dado nutricional, do diagnóstico nutricional é bem simples, eu acho que faz parte do cotidiano da grande maioria dos profissionais da atenção básica, mas só ele somente ele não determina a saúde nutricional ou não de uma população, né? Então, só esse dado nutricional, só o dado de peso e altura de IMC de uma população, isso não determina, de fato, e não nos dá base para agir em termos de forma mais resolutiva, né, em termos de saúde. Então, a gente precisa do dado alimentar, que é um pouco mais complexo, né? Então, a gente tem alguns passos que a gente poderia traçar, assim, para a gente fazer esse diagnóstico alimentar, né? Então, é importante que a gente faça uma territorialização. Então, a territorialização ela é pressuposto básico do trabalho das equipes de saúde da família, da atenção básica, né? E a territorialização possibilita pensar e fazer saúde com base no contexto de cada realidade social. E aí, no contexto da vigilância alimentar e nutricional, é fundamental cartografar o território que se apresenta e conhecer como se dão as relações, as tradições e os costumes adotados pela comunidade no tocante às práticas alimentares. Então, assim, o território, ele nos diz muita coisa em termos de consumo alimentar e de hábito alimentar de uma população. Então, assim, às vezes, quando a gente pensa em territorialização, a gente pensa em todo o contexto de saúde e, às vezes, a alimentação não é tão óbvio, né? A gente não é muito da nossa prática olhar esse lado quando a gente faz uma territorialização. A territorialização acho que já é prática da maioria dos profissionais, é um pressuposto básico, né? A gente conhecer o território onde a gente está inserido, onde a gente está trabalhando, mas aí a gente precisa voltar o olhar para o território em termos de acesso ao alimento, né? E aí eu vou descrever daqui para frente o que é que a gente precisa observar nesse território. Então, a gente precisa observar redes de apoio em relação à alimentação e nutrição. Então, equipamentos sociais, escolas, creches, centros de assistência social, outros serviços de saúde de referência, espaços comunitários para a prática de atividade física e lazer, igrejas, associações e grupos organizados. Ok, isso a gente já faz no nosso processo de territorialização, mas isso também interfere na questão alimentar, né, no diagnóstico alimentar. Então, eu sabendo quantas escolas e quais são os tipos de escolas que eu tenho ali, creches, eu vou saber onde esses adolescentes estão se alimentando. Creche não é o caso do adolescente, né? Mas escola. De que forma que ele está se alimentando? Escola estadual tem um tipo de alimentação diferente de escolas municipais, por exemplo. Por exemplo, é uma realidade de Florianópolis. Então, a gente precisa saber diferenciar isso, né? E, geralmente, isso acontece em outros municípios. As escolas municipais tem uma diferença, apesar de todas elas seguirem o Programa Nacional de Alimentação do Escolar, né, o PNAE, mas tem diferença no oferecimento da alimentação. Então, isso é importante, a gente conhecer as escolas, inclusive conhecer o cardápio dessas escolas, o horário que esses adolescentes se alimentam, se o adolescente às vezes, passa meio período na escola ou passa o período completo, então isso é importante da gente diagnosticar, né? Isso interfere bastante no hábito alimentar dessa população. E os outros serviços também, então se a gente tem organizações não governamentais que trabalham com adolescentes com projetos no contraturno escolar, a gente precisa, além de saber as atividades educacionais que são desenvolvidas nesses projetos, a gente precisa saber se eles trabalham, se eles oferecem refeição, quais são as refeições, qual é o tipo de alimento, como se dá esse comportamento alimentar nessas organizações. Então, espaços comunitários que, por exemplo, ofereçam cesta básica para as famílias que têm dificuldade de acesso, ou que oferecem, em muitos municípios a gente tem banco de alimentos, a gente tem cozinhas comunitárias, então tudo isso interfere na saúde alimentar de um território, né? E a gente precisa observar essa rede de apoio como um todo. E espaços de produção, distribuição e comercialização de alimentos, né? Então, feiras livres, supermercados, quitandas, cozinhas comunitárias, restaurantes populares, mercados públicos, lanchonetes e bares. Então, esses espaços aí sim a gente tem uma parte que
possivelmente não é muito trabalhada quando a gente faz uma territorialização geral, assim, em saúde, não específica para alimentação e nutrição. Mas quando a gente faz essa territorialização com o olhar voltado para essa temática, a gente precisa mapear esses espaços de comercialização, consumo de alimentos. E isso determina muito o hábito alimentar daquela população, tá? Se eu tenho feira ou não tenho feira no território, se eu tenho supermercado, se no meu território eu tenho é mais comum ou mais presente eu ter aqueles mercados pequenos ou grandes redes de supermercado. Isso faz diferença no acesso, né? Então, geralmente, os pequenos estabelecimentos, eles têm uma dificuldade de oferecimento de alimentos in natura, por exemplo. Então, frutas, verduras. Eles acabam comercializando muito mais o produto ultraprocessado, o alimento ultraprocessado, do que os alimentos in natura, né? Por uma questão de logística deles, enfim. Então, a gente precisa observar tudo isso, sim. Então, um território que tem feira livre, que tem quitanda, que tem uma horta comunitária, por exemplo, possivelmente é um território que vai ser mais saudável em termos alimentares do que um território que eu só tenho mercados onde, pequenos mercados onde a grande maioria, 90% ou mais, dos produtos alimentares são ultraprocessados, são os industrializados, né? Isso determina bastante o consumo alimentar da população daquele território, porque, claro, a gente vai acessar o alimento que estiver mais perto da nossa casa, né? Então, isso determina bastante, muito importante que a gente observe isso. Tá? Bom, ainda a parte do diagnóstico alimentar. Então, em territórios, né, onde existe a prática agrícola, na zona rural ou até mesmo na zona urbana, é importante conhecer o que é produzido e a relação das famílias e da comunidade com essa produção. Então, isso contribui também para que as equipes a equipe de saúde da família, da atenção básica, né, analisem os determinantes da situação alimentar e nutricional. Então, isso é muito importante. É uma realidade que aqui em Florianópolis pelo menos nos territórios onde eu estou atuando com o meu NASF, né, é um território bastante urbano, não tem nenhum espaço de produção alimentar, né, de prática agrícola, mas eu acho que isso é bastante presente em outros municípios, né, e até partes de Florianópolis que são mais afastadas da região central, até a gente tem um pouco, né? Mas aí nos territórios de vocês é importante que vocês não esqueçam dessa prática agrícola, porque isso faz bastante diferença no consumo também e nesse diagnóstico alimentar. A gente pode usufruir bastante disso depois quando a gente for determinar as nossas ações de intervenção para essa população, né? Inclusive, se o adolescente está inserido nessa prática, não só como consumidor, mas como atuante na prática mesmo, né? Então, se ele é de uma família de agricultores, isso vai influenciar também no consumo alimentar dele, se ele pratica essa produção também, né? Então, isso é importante que a gente observe. Bom, a cultura alimentar, então, também faz parte do diagnóstico alimentar. Então, hábitos e tradições alimentares, então, técnicas empregadas para encontrar, processar, preparar, servir e consumir os alimentos. Religião ou filosofia, adotada pelo sujeito ou grupo populacional, afeta no consumo de determinados alimentos. E outros fatores como mídia, moda e outros agentes externos. Então, assim, é bem complexo, né, esse diagnóstico alimentar. A gente pensa em todas as veias, em todos os caminhos que possam levar ao consumo alimentar. Às vezes a gente acha que é muito simples se alimentar de forma que a alimentação é um ato muito simples, mas não é, né? Quando a gente olha a alimentação e todo esse contexto em volta do alimento, em volta daquilo que da forma como a gente se alimenta, a gente vai ver que é um processo político, social, econômico, ambiental, cultural, religioso, né? Então, o ato de se alimentar não é só fisiológico, né? E a gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso. Então, antes da gente querer saber o que a pessoa come, eu preciso saber de onde ela vem e quem é ela.
né? Porque isso vai determinar no que ela come. Isso vai determinar também na ação e na intervenção que a gente vai fazer em relação à alimentação. Então, a gente precisa conhecer os hábitos alimentares da família, né? Se essa família tem o hábito de cozinhar, de preparar sua própria comida ou não, isso faz diferença no hábito, faz diferença na saúde depois. Religião, filosofia, a mídia hoje, para o adolescente, é uma coisa que a gente precisa ter um olhar bastante cuidadoso, porque o adolescente, a gente sabe que é mais vulnerável a fatores externos, a opiniões e para padrões que são colocados, né, na sociedade. Eles são muito mais vulneráveis a ceder a esses padrões impostos, né? E a mídia massacra, né? A gente sabe que a mídia massacra mesmo. A indústria de alimentos é uma indústria que ela pega bastante forte, assim, a gente sabe que no público infantil bastante, e no adolescente também, no adulto, enfim. A indústria de alimentos, ela quer vender, né, quer lucro, enfim, todo mundo sabe disso, e ela vai usar todas as armas que tiver, né, vai fazer propagandas lindas, vai mentir, vai dizer que aquele determinado ingrediente que se coloca mais é bom para a saúde, enfim, tudo isso, e o adolescente é vulnerável, então a gente precisa saber, por exemplo, existem estudos que mostram a relação do quanto a criança e o adolescente assiste de televisão por dia com o hábito alimentar dele. Existe essa relação. Quanto mais tempo de televisão, pior é a alimentação da criança. Não só por conta das propagandas de alimento, mas também por conta de tempo que não se dedica a se alimentar, não se dedica à prática culinária. O ser humano tem que estar inserido dentro da cozinha, cozinhando desde criança, né? E isso tem que perpetuar, então isso é uma ação também que a gente pode fazer, oficinas culinárias, por exemplo, com esses adolescentes, né? Para inserir isso no mundo deles, né? Então o adolescente é muito vulnerável à mídia, moda e outros padrões, né? Então isso é muito determinante no comportamento alimentar do adolescente. E é um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz um diagnóstico alimentar, tá? Bom, outra parte do diagnóstico é o acesso ao alimento. Então, tem o acesso financeiro, né? Que aí dispensa muita explicação. É de fato se a família tem uma condição social que favorece o acesso a todos os tipos de alimento, ou principalmente aqueles alimentos mais saudáveis, né? E o acesso físico, que é justamente aquilo que eu falei, né? Do mercadinho, se tem feira, se não tem, se tem a horta comunitária, enfim. Então, articular essa questão do acesso, né? Possibilita articular com outras instâncias no território que possam permitir o apoio social necessário e a construção de alternativas para garantir a essas famílias o acesso aos alimentos e aos meios que lhes permitam consegui-los de forma autônoma, né? Então, se a gente percebe que não tem o acesso financeiro ou acesso físico, a gente pode tentar articular, né? O financeiro a gente pode articular com o serviço social, algum benefício, até a própria capacitação dessa família, né? Para acessar esse alimento de forma mais autônoma, né? E também o acesso físico, se naquele território eu só tenho os mini mercados que vendem somente os produtos ultraprocessados. Eu me recuso a chamar de alimento ultraprocessado, tá? É produto alimentício ultraprocessado, tá? Então, se só vende isso, eu como nutricionista do NASF, ou eu como profissional da atenção básica, o que é que eu posso fazer? Existem meios da gente conseguir articular. A gente pode articular com o CONSEA, que é Conselho Municipal, os conselhos municipais, né, dos municípios de vocês, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, e aí os municipais, a gente pode tentar articular com o conselho, a gente pode articular com associações de moradores, com conselhos comunitários, para tentar... Quanto mais pessoas, mais atores a gente trouxer para tentar articular isso, tentar fortalecer essa questão de uma feira, fazer o contato com o agricultor, principalmente em municípios menores, que o agricultor ali está muito próximo da gente, para a gente conseguir trazer esse agricultor para o território, fazer uma vez por semana, uma barraquinha, você já possibilita o acesso de forma mais fácil para essas populações. Então, existem maneiras, sim, da gente, como
mero profissional da atenção básica conseguir articular com outras instâncias, sim, tá? Bom, aí depois de todo o diagnóstico feito, que não é simples, né? Analisar os resultados obtidos na coleta, né? Então, analisar todos esses dados, diagnosticar a situação de saúde alimentar individual e coletiva. Então, através desses dados, a gente consegue o diagnóstico. O compartilhamento com os diferentes atores envolvidos na vigilância em saúde. Então, é importante sempre compartilhar esses dados, para quanto mais atores a gente tiver envolvido, mais a gente vai conseguir ações efetivas, né? E delinear as ações propostas que atendam às reais necessidades da população. Então, às vezes a gente acha que que aquela população, a população de adolescentes do meu território está com excesso de peso, eu tenho lá 50% de adolescentes acima do peso, e a gente acha que é erro alimentar, né? Que é simplesmente o erro alimentar, são escolhas erradas. E quando a gente faz todo esse diagnóstico, a gente percebe que não, às vezes ele não tem acesso à escolha saudável, ele só tem acesso àquela escolha que é do ultraprocessado por N motivos, né? Pode ser porque não tenho acesso físico a isso, eu não tenho perto da minha casa, ou a mídia, ou enfim, todos aqueles fatores que eu já citei. Então, é bem complexo, assim, né? Então, a gente precisa olhar todos esses fatores. Bom, a vigilância alimentar e nutricional, então, ela subsidia o planejamento da atenção nutricional e das ações de promoção da saúde e alimentação adequada e saudável no SUS, contribuindo para a qualificação do cuidado na atenção básica. Ela auxilia também no controle e na participação social e no diagnóstico da situação de segurança alimentar e nutricional no âmbito dos territórios. Ela deve apoiar os profissionais de saúde no diagnóstico local e oportuno dos agravos alimentares e nutricionais e no levantamento de marcadores de consumo alimentar que possam identificar os fatores de risco ou proteção, possibilitando ações individuais, como acompanhamento clínico adequado ou atividades coletivas também, como oficinas culinárias, entre outras. Então, com isso, fica evidente a importância de fortalecer a atitude de vigilância, né, especialmente da vigilância alimentar e nutricional, que pode ser realizada por meio de diferentes estratégias, associando as informações provenientes dos serviços de saúde e de outras fontes, como inquéritos populacionais, chamadas nutricionais e demais produções científicas e outros sistemas. Eu vou falar um pouquinho disso depois, tá? Os exemplos que a gente tem. A articulação das diferentes estratégias de vigilância alimentar e nutricional pode produzir um conjunto de indicadores de saúde e nutrição com a abrangência de um território, uma unidade de saúde, uma região, uma cidade ou um país, favorecendo o planejamento de ações mais adequadas às necessidades de saúde daquela população. Dessa forma, potencializa-se a contribuição do SUS para a garantia do direito humano à alimentação adequada, bem como para a segurança alimentar e nutricional. Bom, eu não trouxe aqui nos slides a questão dos exemplos que a gente tem, mas a gente tem o SISVAN, que é um Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional. Ele, teoricamente, supostamente, é para estar sendo atuante em todos os municípios. Alguns municípios a gente não tem SISVAN muito atuante. Esse SISVAN, ele considera o diagnóstico nutricional, o diagnóstico alimentar. Depende de como se gerencia isso em cada município. Cada município tem um modelo de SISVAN que é colocado. Então, existe essa obrigatoriedade, digamos assim, pelo Ministério da Saúde, mas cada município pode gerenciar o seu SISVAN, né? Então, claro, ele é alimentado por dados antropométricos, mas também dados alimentares, e cada município deve planejar o seu SISVAN, de que forma e que dados e como coletar, quais são os dados que eu vou coletar, enfim. Isso pode ser gerenciado por cada município, tá? E enviado para o Ministério da Saúde. E é isso, né? Eu falei várias vezes ao longo da apresentação, mas isso para profissional de saúde é bem óbvio, né? O que eu vou dizer, assim, o que eu já disse durante a apresentação, a gente sabe, né? A gente que atua na atenção básica, a gente sabe que é muito difícil trabalhar no escuro, né? Que eu digo. Então,
Como é que eu, nutricionista, por exemplo, vou ficar fechada no meu consultório pedindo para a pessoa, orientando, recomendando que ela coma mais vegetais e frutas, se eu não sei onde ela mora, se eu não sei se ela tem como acessar isso, se eu não sei se isso é do hábito, se é do consumo alimentar dela, se é do hábito familiar, se é da história de vida dela. Então, é muito fácil, né, para o profissional orientar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se responsabilizar por essa orientação. A gente precisa saber de onde essa pessoa vem para saber se ela tem condições de seguir essas orientações ou não. Senão, a gente vai estar fazendo trabalho sem efetividade, sem resolutividade e sem mudar de fato os indicadores de saúde de uma população. Se a gente quer melhorar os indicadores de saúde de uma população, a gente precisa conhecer essa população, precisa saber quem é ela, e em termos alimentares é diante de tudo isso que eu falei, né? A gente precisa saber o porquê que os adolescentes estão se alimentando da forma como estão, onde é que estão os erros, onde é que estão os nós e onde é que a gente precisa atuar. Né? E isso eu acho que fica claro para todo mundo, né? Então, além do Sisvan, que eu acho que é interessante depois dessa apresentação de hoje, vocês irem em busca de saber como está o Sisvan na cidade de vocês, no município de vocês, como atua, como ele é gerenciado, quais são os dados, se ele é alimentado ou não, quem alimenta, né? E vocês até podem fazer essa reflexão. Vocês já tiveram contato com o Sisvan? O Sisvan é um sistema da atenção básica. Né? Ele não, alimentado na atenção básica, ele não é um sistema do nutricionista. Né? Qualquer profissional da atenção básica pode e deve alimentar o sistema, deve promover o Sisvan, né? Deve fazer com que ele funcione, porque isso vai subsidiar várias ações de saúde e não é só propriedade do nutricionista fazer isso. Né? Então, é interessante que todos vocês vão em busca de saber como está o Sisvan no município de vocês. Né? Outro exemplo que a gente tem é o Programa de Saúde na Escola, né? O PSE. O PSE é um programa também que parte dele trabalha com vigilância em saúde e vigilância alimentar e nutricional. Também, na verdade, o PSE ele trabalha mais com a vigilância nutricional, trabalha mais com o dado nutricional, o diagnóstico nutricional. O diagnóstico alimentar ele vai muito do gerenciamento de cada município também em relação a esse programa. Mas o pautado ali pelo Ministério é o dado antropométrico, né? É o dado, é o dado nutricional apenas, o diagnóstico nutricional. O diagnóstico alimentar ele não está pautado como base do PSE. Isso vai depender de como cada município vai gerenciar o programa. Mas é um exemplo que a gente tem de vigilância nutricional também, o PSE, que a gente sabe que está bem atuante. A partir dos dados, a gente acaba trabalhando, sim, a partir dos dados antropométricos do PSE, a gente acaba fazendo ações de intervenção nessas escolas, com os adolescentes e as crianças, mas com base somente no dado nutricional, né, no dado do diagnóstico nutricional. E isso limita um pouco as nossas ações. Né? A gente consegue fazer as ações, mas a gente não sabe se essa ação vai ser de fato resolutiva na vida daquela população, daquela criança, daquele adolescente, porque a gente não sabe o porquê daquilo, o porquê daquele dado. Então, a gente percebe através da antropometria do PSE que existe um grande índice de adolescentes obesos naquele território. Agora, o porquê daquilo? A gente precisaria do dado no diagnóstico alimentar. Né? O nutricional não responde por isso. Então, a gente acaba fazendo ações baseadas na nossa intuição, digamos assim. Né? Então, esses são exemplos que a gente tem, que eu acho que vocês poderiam que a gente já tem. Né? O Sisvan a gente já tem, teoricamente, em todos os municípios, o PSE também. Então, acho que são programas que acho que dá para começar a ter a vivência com a vigilância alimentar e nutricional através desses programas. Né? Dos programas não, do programa PSE e do Sisvan. Eu acho que é uma forma de vocês iniciarem essa vivência com a vigilância alimentar e nutricional. Bom, aqui tem algumas referências que eu usei, na verdade as referências que eu usei mais o marco de referência da vigilância alimentar e nutricional para trazer essa base teórica para vocês. E não sei como é que a gente está de tempo, eu falei bem rápido do que eu costumo falar, mas acho que agora a gente sobra um tempinho para perguntas, né? Benedito Novo que deixou uma pergunta, eu acredito que é para discutir no próprio chat aí com as outras unidades. Quanto à ficha de marcadores
de alimentação do eSUS, se todos estão utilizando. Aí eles contam que eles ainda não, porque o sistema é próprio e ainda não contempla esta ficha, mas que logo irá contemplar. O eSUS é o sistema de prontuário eletrônico do Ministério da Saúde. Nem todos os municípios já estão utilizando o eSUS inclusive Florianópolis, aqui a gente ainda não está utilizando o eSUS, a gente tem um sistema próprio, né, eletrônico também de prontuário, mas a gente não tem ainda contato com o eSUS, mas eu não tive contato prático, mas já soube, né, na teoria, de que existe sim uma parte, né, contemplada no eSUS da vigilância alimentar e nutricional, que é justamente por conta de que a vigilância está colocada na política, né, do SUS. Então o eSUS ele sim vai trazer esses marcadores, o que vai facilitar bastante o nosso trabalho, né? Então o eSUS, foi um ganho muito grande para a gente, né? Vamos ver como é que vai funcionar isso na prática, como é que a gente vai conseguir, de repente, compilar esses dados, trazer esses diagnósticos e quais são os dados que o eSUS vai trazer, quais são esses marcadores que o eSUS vai trazer, né? Vamos ver. Aqui em Florianópolis a gente ainda não tem a experiência do eSUS, mas isso já é um ganho, né? Agora pergunta quais são as intervenções normalmente tomadas quando a gente tem o diagnóstico, né? Na verdade, em termos individuais, a gente tenta trabalhar o acesso ao alimento naquela família, né? Em termos individuais ou em termos da família, a gente tenta trabalhar o acesso, melhorar o acesso daquela família, com orientações ou com articulações necessárias. Então, se a gente identifica que o acesso inadequado ao alimento se dá por conta de dificuldade financeira, enfim, a gente tem as articulações que a gente pode fazer até dentro utilizando até a nossa rede mesmo de atenção à saúde ou então intersetorialmente, né? Agora, em termos de território, são as associações que a gente pode fazer, as articulações que a gente pode fazer, principalmente com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do município, se tiver, né? Agora, se o município não tiver o conselho, o interessante é sempre se associar, né, se articular com instâncias de controle social. Então, não só conselhos, mas como associações, conselhos comunitários, que às vezes não tem conselho de segurança alimentar, mas eu tenho um conselho comunitário, eu tenho um conselho local de saúde, né? Geralmente a gente tem essas instâncias de controle social, associação de morador, eu até as próprias organizações não governamentais que a gente tem nos territórios, elas podem dar suporte para a gente melhorar o acesso à alimentação, ao alimento adequado ali naquele território. Então, a gente pode tentar articular melhorias no território em termos de alimentação, fazendo essas articulações com as instâncias que a gente já tem no território. Isso é o que a gente consegue fazer de imediato, que é mais... e a gente consegue grandes sucessos. Até líderes comunitários, às vezes não precisa nem de uma associação. Até a gente fazendo contato com líderes comunitários, a gente consegue um espaço público na comunidade para fazer uma horta comunitária, por exemplo. Então a gente tem exemplos aqui em Florianópolis que a gente conseguiu usar um espaço do território que era de um espaço comum, de uma associação, um espaço assim em volta, né, do terreno, a gente conseguiu articular, conseguiu tudo por doação, terra, semente, adubo, e fez uma horta comunitária. Um líder comunitário ficou responsável pela horta, de cuidar da horta, de gerenciar a horta. A gente tem vários exemplos em Florianópolis disso, então a gente pode articular, não precisa ser grandes instâncias, né? E só o fato de ter uma horta comunitária, uma horta perto da sua casa já facilita o acesso, né, aos alimentos mais saudáveis, alimentos in natura. Então, às vezes a gente fica pensando que é muito difícil, mas são atitudes, às vezes, atitudes bem simples que a gente consegue articular. Até conversando com os próprios comerciantes de alimentos que a gente tem no território, mesmo que ele seja pequeno, que seja uma mercearia, a gente pode tentar
Isso a gente já conseguiu também. Articular, será que a gente não consegue falar direto com um produtor pequeno produtor que possa te entregar semanalmente, porque o grande problema desses estabelecimentos é a logística mesmo, né, de entrega, enfim, aí eles acabam só se utilizando do industrializado, do empacotado, porque é mais fácil acesso para eles, mas a gente pode tentar articular isso, só conversar, né, apresentar para ele a importância disso, enfim, e capacitar essas pessoas, né? A gente precisa conversar com a nossa comunidade e ter eles como parceiros. A gente precisa se aproximar da comunidade e fazer essa parceria com eles, né? E até o próprio espaço da unidade de saúde também é um espaço que a gente pode utilizar para fazer horta comunitária também. A gente tem muitos exemplos em Florianópolis de centros de saúde que estão fazendo horta comunitária. Inclusive a gente tem incentivo, inclusive, da gestão para fazer isso. A gestão consegue articular consegue articular com as outras instâncias para conseguir os materiais, os insumos necessários para a construção dessa horta. Então, o próprio centro de saúde pode ser um espaço disso. Se não é possível, a gente vai buscar parceria na comunidade mesmo.